E no capítulo 4 de Oséias, não precisa abrir lá, nós não vamos ler, no capítulo 4 de Oséias, a palavra do Senhor, o Senhor traz uma palavra à sua casa, a Israel. E o Senhor, Ele deixa alguma coisa que eu vejo em Deus, ela é muito cabível para esse momento. O versículo 1 desse capítulo 4, a palavra de Deus diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E depois há um discorrer maior, mas esse texto me chamou a atenção pelo fato de Deus ter uma contenda com os habitantes da terra, e nós somos habitantes da terra, porque não há verdade, amor e nem conhecimento de Deus. Você já parou para pensar que tudo o que está acontecendo, todas as lutas, e eu estou falando agora num aspecto natural, tá? No aspecto natural, se nós formos pensar nas questões econômicas, políticas, geográficas e etc. Tudo o que acontece no mundo, as brigas, as guerras, as indisposições, as adversidades, é por falta de verdade e de amor. Que coisa, né? Por que existe hoje tanta violência na nossa nação? Violência mesmo falando de roubos, de assassinatos, de uma série de outras coisas que acontecem. Por que tem tanta violência? Porque tem faltado verdade e porque tem faltado amor. Por que a igreja, até mesmo a igreja, queridos, infelizmente, até mesmo a igreja, ela tem brigado consigo mesma? Por que a igreja tem assumido partidarismos e tem acontecido de atritos entre a igreja? Porque está faltando verdade e está faltando amor. Agora, olha só que coisa interessante a palavra do Senhor nos traz. Deus, Ele é verdade. Deus, Ele é verdade. João, capítulo 1, depois você pode ler, você conhece bem esse texto, o versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse termo verbo, você conhece muito bem, é exatamente a palavra, fala acerca de Cristo Jesus. Você continua no capítulo 1 e você vai ao capítulo 2, 3, 4, você vai ver uma progressão desta ideia. E no capítulo 8, no versículo 32, a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui está falando acerca de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, porque Cristo Jesus é o verbo, é a palavra, é a verdade, certo? E a verdade vos libertará. Porque Deus, Ele é a verdade. Agora, Deus, Ele é amor. Ele é o amor, né? E 1 João, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Então, queridos, Deus é verdade e é amor. E Deus estava tendo uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não havia nem verdade, nem amor. Consequentemente, não havia conhecimento de Deus. Não havia conhecimento de Deus. Sabe, amados, vamos permitir que o Espírito do Senhor fale a nós. Porque eu tenho sido impactado pelo Senhor, e esse é o momento que nós estamos passando, de nós como igreja, representantes do Senhor sobre a face da terra,
sermos uma expressão clara da verdade e do amor. Da verdade e do amor. Sabe, bem, dá para fazer várias analogias, mas eu não quero entrar nesse aspecto. Mas, se você pegar, nós estávamos falando sobre Oséias, né, o capítulo 4, esse texto, o versículo 1, que eu acabei de ler. Mas se você andar alguns versículos mais, o versículo 6 do capítulo 4, a palavra de Deus, o Senhor falando ao seu povo, ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, eu vibrei quando Deus começou a falar comigo, porque agora eu descobri a resposta para todo o aconselhamento que eu tenho no meu escritório. As pessoas vêm para aconselhar e tal. Opa! O texto está dizendo que está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Vai conhecer mais do Senhor, né? Vai ter intimidade com o Senhor. Vai ouvir da voz do Senhor. Estou brincando, viu, queridos? Eu vou atender, não vou falar, não precisa ficar assustado, não, né? Mas você está entendendo que isso aqui é a resposta para os dilemas que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa realidade? O conhecimento, queridos, é a razão do teor de verdade e amor que vivemos nos nossos dias. Se não tem havido uma esfera de amor e nem de verdade, é porque não tem tido uma esfera de conhecimento. Você consegue entender, você consegue pegar esse texto? Eu sei que você está anotando, que você vai estudar depois na sua casa, e eu realmente quero recomendar isso. Estude mesmo, anote mesmo. Agora, nós lemos que o Senhor tem uma contenda com a terra porque falta conhecimento. E o Senhor continua dizendo: você está sendo destruído, você está sendo derrubado porque está faltando conhecimento. E a razão, então, desse teor de falta de amor e de verdade que nós vivemos nos nossos dias, é porque está faltando conhecimento de Deus. De Deus. A igreja hoje tem sido abatida pelo não conhecimento de Deus e pela pouca revelação, a pouca revelação que é pedida, que é buscada e que é importunada ao Senhor. Mateus 7, né, fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse conhecimento e essa revelação tem sido pouco batido, buscado e pedido. Pouco, por nós, por todos nós. Agora, voltando a falar sobre essa questão do conhecimento, o livro de Efésios, e aí eu vou pedir se você puder abrir Efésios capítulo 1, o livro de Efésios, nós não vamos ver hoje, mas o livro de Efésios, ele traz 3 palavras, que são palavras para serem posicionamentos e atitudes intensos, em que uma vida cristã começa. É interessante, nós vamos ver um hoje, né? Se Deus abençoar, quem sabe aí, nas próximas vezes a gente vê as demais. Mas são 3 palavras em que uma vida cristã começa. Uma vida cristã começa. E a primeira palavra que eu quero ver com você está em Efésios capítulo 1. Nós vamos ver aí o versículo 20. Então, diz a palavra de Deus em Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Você conhece o contexto desse versículo? Dá uma lida depois, a partir do verso 15. Mas o apóstolo Paulo,
ele está falando acerca do Senhor nosso Deus, e ele fala de Deus e do seu poder. E aqui o versículo 20, ele falando sobre o poder, ele entra fazendo a referência ao qual, ou seja, o poder, né, exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando Cristo, tá certo, dentre os mortos, e ele, Deus, Pai, o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Gente, a gente poderia falar muito aqui sobre isso, que coisa tremenda. Você consegue ter um entendimento, e você consegue ter isso claro na sua mente, que o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo e o Consolador, o Espírito Santo, eles se assentam nas regiões celestiais, acima de todo e qualquer domínio e poder. E olha só, muitos textos, depois você pode ler Daniel, eu não vou lembrar agora todos os capítulos, mas capítulo 4, capítulo 7, se eu não me engano, eu não estou bem certo agora, mas você pode ler depois em Daniel, você vai ver a palavra de Deus, o profeta falando sobre o poder que Deus, o domínio de Deus sobre o reino dos homens, porque Ele tem, Ele tem. E a palavra de Deus, eu estudei tantos textos, queridos, que eu assim não vou saber dar todos eles, o endereço e as declarações certinhas, mas a palavra de Deus falando sobre o domínio de Deus, um deles é o próprio Efésios, capítulo 6, que fala sobre o domínio de Deus sobre toda a força espiritual. Toda a força espiritual. Gente, nós poderíamos ficar aqui vendo inúmeros textos, mas o que é a conclusão disso? A conclusão disso é que o Senhor, nosso Deus, Isaías 55, ele diz, ele está assentado num santo e altíssimo lugar. Ele tem domínio sobre o reino dos homens, ele tem domínio sobre toda a força espiritual, e ele tem domínio sobre toda a terra. Porque se ele tem domínio sobre os homens, e se ele tem domínio sobre as forças espirituais, na terra o mundo jaz no maligno. Então, o Senhor tem poder sobre a terra. Você consegue dimensionar o tamanho disso? Você consegue dimensionar que nós estamos diante de um todo-poderoso, santo, e que ao mínimo soprar da sua parte, reis são estabelecidos ou são retirados, os desígnios são mudados, porque Ele tem domínio, Ele tem poder. Agora, você já parou para pensar? Eu estou falando para você o que eu tenho falado para mim. Paulo, você já parou para pensar que os dilemas que você vive, Ele tem domínio? Isso aí. E eu tenho me perguntado, Paulo, você já parou para pensar que se Ele tem domínio, você está buscando no lugar errado a resposta para os seus dilemas? Ele tem domínio. Amém. E Ele está sentado, Cristo Jesus está sentado. Imagina lá, Jesus, aquele cabelo comprido, vento batendo, sentado, olhando, a gente louvando ao Senhor aqui, e ouvindo a palavra de Deus. E aí vem um mosquito infernal, um beuzebuzinho, ele só dá uma cusparada, e o bicho, não toca no meu povo, que eles estão recebendo a palavra, estão me louvando, estão me adorando, porque Ele tem domínio, gente, Ele tem domínio, Ele é o Senhor. Agora, é interessante, você pode depois ver, que o próprio salmista Davi, esse salmo é de Davi, ele foi tão tomado por essa revelação, que ele escreve o Salmo 110, e o versículo 1, Davi, ele começa dizendo o seguinte, e ele está falando acerca de Deus Pai e Cristo Jesus. Ele diz assim, disse o Senhor
ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Uau! O Davi recebeu essa revelação acerca do domínio de Cristo sobre todas as coisas. Querido, o Senhor tem um domínio sobre toda e qualquer situação que possa envolver a sua vida. Sabe essa preocupação que está correndo na tua cabeça agora? Sabe esse pensamento que está voando porque você está pensando naquilo que tem a ser e a fazer? Ele tem domínio. Ele tem domínio. Agora, o Pai de amor põe o Filho Jesus assentado à sua direita no trono santo, eterno e soberano nos lugares celestiais. O trono, a presença do Senhor é santo, é eterno e é soberano, porque não tem nenhum outro. Ele é o soberano sobre tudo. Agora, com poder, mas não soberano, porém submisso e vencido, estão também nas regiões celestes os principados e potestades. Tá? E Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, diz: acerca da nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, também está nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, estão estas forças, porém, não têm domínio, estão submissos e foram vencidos. Foram vencidos. Agora, e nós, aonde que a gente fica? E nós, aonde a gente fica? E aí, queridos, essa é a primeira palavra que eu quero ver com você, que é exatamente a palavra sentar. Sentar. Você já imaginou que a palavra do começo da vida cristã é sentar? Senta, meu filho. Sabe por que o Senhor criou isso? Que é para ninguém se assustar e cair. Então senta, que eu vou dizer o seguinte. Pega aí o capítulo 2, o versículo 6. Capítulo 2, o versículo 6. E juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uhul! Viu por que tem que sentar? Você viu por que tem que sentar? Porque o nosso Deus, o Pai de amor, Ele juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com eles em Cristo. Então, querido, nós temos que fazer, você tem que parar e você tem que pensar onde você está sentado. Aonde você está sentado? Nós estamos sentados juntamente com Cristo. Então, além do Senhor ter domínio sobre tudo, nós estamos sentados com Ele, em Cristo com Ele lá. Então, meu querido, como é que você olha para o teu casamento? Como é que você olha para a tua juventude? Como é que você olha para o teu futuro? Como é que você olha para a tua crise existencial? Como é que você olha para as tuas finanças? Assentado com Cristo. Assentado com Cristo. Você consegue olhar, você consegue abrir, permitir que o Espírito Santo venha trazendo uma revelação e um abrir da tua mente sobre isso. Você consegue entender porque Deus, Ele tem uma contenda com os habitantes da terra, que é a falta de conhecimento. Sabe, queridos, fala a verdade. Vamos falar a verdade. Por que às vezes nós temos tomado atitudes estúpidas
E porque muitas vezes nós temos tomado atitudes, até mesmo de nos afastar do corpo de Cristo, porque nos falta conhecimento. Por que nós temos tomado atitudes estúpidas, violentas, atitudes radicais, com relação a momentos, com relação a olhar a vida de homens? Porque falta conhecimento. Porque falta conhecimento. Amado, você está conseguindo entender o que o Senhor está falando conosco e o que o Senhor está desejando do nosso viver? Conhecimento. Conhecimento. Sabe, queridos, Ele nos assentou juntamente com Ele. Agora, nos momentos do desconhecido ou de incertezas, eu te pergunto, o que te mantém? Te mantém coerente, te mantém para você continuar caminhando no seu viver? Você está num momento de desconhecido, você está num momento de incerteza, vamos colocar aí, um momento familiar, incertezas, com filhos, com pais, um relacionamento familiar, enfim. Você está num momento de um desconhecido, quem sabe até mesmo na sua questão profissional, ou na sua questão de desafio que Deus está te chamando para você ser um agente de milagres. Aí no momento de desconhecido, de incertezas, o que é que te mantém no sentido de você não andar para trás, mas você poder continuar crescendo e progredindo e avançando? O que é que te mantém? Por exemplo, sabe, não sei se você já teve situação assim. Eu estou cansado de ter situação assim, gente. Estou até querendo tirar férias de situação assim. Sabe quando você, em uma circunstância, a tua alma diz uma coisa, a tua razão diz outra, a realidade que você está vivendo se apresenta com um outro pedido, e as pessoas que te cercam ainda falam uma outra coisa. Eu não sei se você já viveu alguma coisa assim. Tá? O que te mantém, ou o que te manterá próspero? Fé. A pastora Flávia falou fé. A fé tem que estar. Mas fé em quê? Fé na verdade. Fé na verdade. E a verdade que é amor. Então, a gente manter fé no conhecimento a Deus. O que nos mantém firme, queridos, eu estou falando para você em nome de Jesus. Eu já experimentei e tenho experimentado muitas vezes na minha vida. O que me mantém firme, sabe? Eu não sei se eu acho que isso não acontece com você, que você é tão bonitinho, sorridente, né? Você está vendo que até meu cabelo já está caindo, porque isso acontece muito comigo. A minha mente me buzina infernalmente sobre uma situação com razão. E o meu sentimento me invade desesperadamente para mim tomar atitudes. Sabe o que tem me mantido próspero, em continuar crescendo, em avançando no Senhor, no propósito, no chamado, na vida como família, agora como avô? Já tenho 2, está chegando mais 2. Está próspero. Sabe o que é, queridos? É o conhecimento a Deus. A fé no conhecimento ao Senhor, o temor ao conhecimento ao Senhor. Agora vamos associar isso com Oséias capítulo 4, versículo 6, aonde o Senhor falando ao seu povo, Ele diz: o meu povo tem sido abatido, porque lhe falta conhecimento. A situação do planeta Terra tem acontecido, porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Sabe, amados, e uma coisa linda de Efésios, nessa progressão estamos sentados.
Querido, a gente poderia falar muito sobre o estar sentado, mas eu tenho que já ir encerrando aqui. Porque o sentado, tem muita coisa relacionada com você estar assentado, em você estar descansado, em você ter uma perspectiva, em você ter um propósito para o teu viver. Eu estou assentado com Cristo Jesus, o propósito da minha vida é o conhecimento. Eu vou segredar uma coisa para você. Não acho que não vou segredar, não. Se é segredo, a gente não pode falar, né? O que é isso? Mas, sabe, queridos, o Senhor, Ele está fazendo, como Ele está fazendo com você, Ele está fazendo comigo também. E algumas situações e questões minhas, eu coloquei diante de Deus, e conversando com o Senhor, eu falei, Deus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir, porque Tu és o Senhor do meu viver. Então, eu preciso te ouvir para mim tomar decisões e o meu andar em algumas situações. Isso daí é segredo, tá, gente? Eu não vou falar. Depois, se você quiser saber, fala com Deus. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Mas, então, eu estava nessa dinâmica com Deus, e Deus não estava falando. Deus não estava falando, Deus estava mudo. Falei, Deus, o Senhor está brincando comigo, né? Resolveu ficar mudo agora. Efatá, Deus, abre-se os teus ouvidos e abre-se a tua boca, começa a falar aí, Deus, vai, estou orando por ti. Não adianta, Deus estava quieto. E eu fiz um propósito diante de Deus. Eu falei, Deus, eu quero te ouvir, o que eu tenho para te ouvir? Eu tenho uma Bíblia. Então, isso aconteceu agora há pouquíssimo tempo, eu falei, Senhor, do dia 1º de novembro até o dia 31 de dezembro, eu vou abdicar, estou fazendo um jejum, se você quiser chamar assim, mas eu estou abdicando de todo o meu tempo, que não é muito, que eu tenho com televisão, e rede social eu não estou olhando mais. O tempo que eu investiria em rede social ou em televisão é na leitura. Estou lendo a palavra. De duas formas. Uma forma, eu estou estudando. E a outra forma, eu estou lendo corrido. Gente do céu. Deus não para de falar. Eu acabei com um caderno já, de tanto que Deus falou. E eu não consigo mais, estou comprando folha para poder anotar o que Deus está falando. O que Deus fala. Sabe, querido, eu estou contando isso, tentando fazer um drama aqui, em cima de uma experiência. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão cheio de formas. Deus fala, voz audível. Senhor, eu vou fazer isso, fala comigo. Vou passar a noite orando, fala comigo. Espera aí, tem um jeito mais simples, tem a Bíblia. Tem a palavra. Sabe, amados, eu não estou desprezando essas outras formas. Deus fala assim também. E eu já falei com Deus, Deus, eu quero ouvir também de forma audível. E o Senhor vai falar. Mas, sabe, queridos, se nós estamos diante de uma dinâmica do nosso dia a dia, por que nós temos sido abatidos? Porque está faltando conhecimento. E é conhecimento da palavra do Senhor. E quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor com o nosso coração rendido, eu não estou falando de devocional não, querido. Não estou falando de devocional. Eu estou falando de leitura mesmo. De você estar voltado com o teu coração. Eu quero ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Dá para entender, queridos? É nesse aspecto. Agora, olha só que coisa linda que o Senhor trouxe num desses momentos de deitar e ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, o versículo 10. Efésios 3, 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus
se torne conhecida através dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou te fazer uma pergunta. Esse texto eu sei que você já ouviu, pelo menos de citação por aí. Quando acontece uma coisa diferente, um irmão da fé age de uma maneira diferente, ou fala de uma maneira diferente, ou tem um estilo diferente, o que é que você diz? É a multiforme sabedoria. Olha como Deus é sábio, agindo, fazendo dessa forma, daquela outra, né? É a multiforme sabedoria, amém. É isso aí mesmo. Deus fez cada um aqui de uma maneira linda e maravilhosa. Se você olhar para o lado e para trás, você vai ver essa multiforme sabedoria de Deus, olha, mas variadamente, pessoas completamente diferentes, e sendo um canal de Deus. Lindo e maravilhoso. Mas o texto, ele diz que essa multiforme sabedoria precisa se tornar conhecida aonde? Nos lugares celestiais. Opa! E diante de quem? De principado e potestade. Opa! Agora a coisa ficou bonita. Porque não é só nós termos e sermos uma aparência, mas nós podemos ter a expressão da sabedoria do Senhor, a expressão exata da sabedoria do Senhor. Porque eu estou aqui falando, você vê, estou bonitinho, estou arrumado, né? Faço uma piadinha aqui, uma piadinha ali, todo mundo ri. Isso não é multiforme sabedoria, não. Isso não é multiforme sabedoria. Isso é uma aparência. Agora, multiforme sabedoria é a expressão da sabedoria do Senhor quando eu estou andando no meu carro, quando eu estou caminhando na rua, quando eu estou fazendo uma outra coisa qualquer, ou aqui no escritório, ou fora do escritório, quando eu estou com a minha esposa, e agora nós estamos sozinhos. Mas em todo instante, a expressão da sabedoria, a expressão da sabedoria. Gente, olha, o Senhor, Ele quebrou, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes, e os inimigos já foram colocados debaixo dos pés. Os teus inimigos já foram colocados debaixo dos teus pés. Você já parou para ver isso, refletindo nesse texto? Eles foram colocados, porque Cristo venceu, eles foram colocados debaixo dos teus pés. Agora, esses inimigos, principados e potestades e outros domínios, eles precisam conhecer da multiforme sabedoria no seu viver. No seu viver. E é aqui que chama a atenção sobre estar sentado no lugar da presença do Senhor, estar sentado no lugar de conhecimento do Senhor, estar sentado no lugar de intimidade e revelação do Senhor, batendo, buscando e pedindo. Estar sentado. Estar sentado. Eu não tenho muito mais tempo, teria bastante coisa para falar, mas eu quero chegar num texto de Hebreus capítulo 10. E eu quero terminar aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 12 a 14. Sabe, amado, esse lugar de estar sentado, ele tem que mudar a nossa maneira de entender, de ver, e a nossa maneira de viver. Eu não estou falando de questões, a gente pode pensar que são questões espirituais, mas é a nossa vida, o nosso viver. E nós estamos assentados com aquele que domina todas as coisas.
Nós estamos assentados naquele que colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. É por isso que Romanos 8, nós somos mais, o texto de Romanos 8 diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não é que não precisa ir para a batalha, precisa ir para a batalha, mas a batalha já foi vencida. E Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 2, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, oh glória a Deus, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Santificados. Cristo Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno e ele tomou as chaves da mão do diabo. E ele ressuscitou. E ao ressuscitar, vencidos foram todos os inimigos. Os principados e potestades e a morte. E a morte, ela foi vencida. Nem a morte pôde segurar o nosso Salvador. Ele ressurgiu. E eu sei que é bem comum essa colocação, mas se forem observar os túmulos dos deuses, que são promulgados pelo homem, você vai encontrar ali a marca da morte, restos mortais e situações assim. Mas em Cristo Jesus não se encontra nada, não se encontrou absolutamente nada, a não ser os lençóis que o envolviam. Porque, não sei, dizem as más línguas, que se os lençóis não estivessem ali, o acusariam de ladrão. O lençol não era dele, era para ficar ali, né? Não sei se isso é verdade, não sei. Isso aí é as más línguas que dizem. Mas, queridos, é interessante. Ele venceu a morte. E lá ele não está. A morte não o domina. E ele está sentado. Agora, nós fomos colocados junto com ele. Esse texto de Hebreus diz até que sejam postos todos os inimigos. Sabe, queridos, quando Cristo Jesus vier buscar a igreja pura, santa, e Satanás ser, com todos os seus seguidores, serem colocados para o fogo eterno, estará dado o ponto final na questão de inimigos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e Deus ama o homem, ama a humanidade. E ainda muitas vidas têm sido enganadas, têm sido afastadas da presença de Deus por causa das forças malignas, dos ventos malignos, das pessoas que têm sido usadas por Satanás para influenciar o mundo no engano. E esses são os nossos inimigos, sim. Mas você entende que o Senhor já venceu? Mas você entende que Ele coloca a igreja sobre a face da terra, para que a igreja, como canal da expressão da sua sabedoria, vá alcançando, porque Ele é amor e verdade, alcançando estas vidas que não o conhecem, e tirando de uma linha de engano e de uma linha de sujeição ao pecado, para conduzir a vida. Você entende que o nosso maior inimigo é aquela resistência por sermos canais do Senhor para propagar da salvação. É por isso que Hebreus ele traz essa colocação acerca de que Jesus ele foi o sacrifício necessário, glória a Deus, como nós já vimos.
e até que sejam postos os inimigos por estrado dos seus pés. E ele, como única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem aqui é santificado? O Senhor. Nem todos, os demais depois eu vou chamar para a classe de integração. Mas nós somos santificados em Cristo Jesus, queridos. E Ele ainda está aguardando que mais e mais sejam santificados. Nós vamos participar da ceia. E a ceia fala exatamente sobre esse sacrifício. A dor que Cristo Jesus sofreu, o sangue que Ele derramou, foi para que mais e mais fossem santificados. Mais e mais fossem alcançados. Saíssem da linha de engano. E pudessem se assentar juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Oh, queridos. E ter a sua visão, a sua perspectiva transformada. Queridos, eu tenho sido bem ministrado pelo Senhor sobre esses aspectos. E eu não sei se eu consegui expressar, mas eu vejo da parte do Senhor para as nossas vidas um chamado para uma nova perspectiva para o nosso viver. A perspectiva de estar assentado juntamente com Ele. A perspectiva de estar envolvido em conhecimento do Senhor. A perspectiva de estar envolvido com a intimidade de maneira a ser um canal fluente da graça, do amor, da verdade. Aonde nós estivermos, e inclusive diante do momento em que nós estamos. Então, eu gostaria de fazer uma coisa, vou fazer um apelo aqui ceístico. Nós vamos orar pelos elementos e você vai pegá-los para participar. Mas o apelo é que você faça um compromisso com o Senhor. De um derramar e uma abertura ainda maior ao Senhor. De revelação da parte do Senhor, a revelação da parte do Senhor possa vir sobre o seu viver. E os seus passos, a sua agenda, o seu ouvir, o seu falar, o seu andar, vai ser todo centrado exatamente nesse propósito. Você acredita que ao voltar-se ao Senhor, ao estar na intimidade com o Senhor, Ele, com o seu domínio, vai te conduzir a andar por pastos verdejantes? Eu creio. E eu confesso a você que nesses poucos 50 e poucos anos, 56 anos que eu tenho, como eu tenho visto somente esta marca, o Senhor conduzindo por pastos verdejantes. O Senhor conduzindo em todas as coisas, a começar da minha alma. Em segundo lugar, da minha mente. Em terceiro lugar, do meu físico, que nem enfermidade tem vindo. Em terceiro lugar, da minha família, dos meus filhos. Em quarto lugar, do meu chamado ministerial. Em quinto lugar, vai embora. Vai embora. Então, nós vamos orar, e quando você tomar desse elemento, você vai fazer esse compromisso com Deus. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E se eu preciso conhecer-te. Conhecer-te. Muito mais. Muito mais. Eu tenho lido pouco. Eu tenho orado pouco. Muito mais, Senhor. Eu preciso. Veja bem. Não é por aquilo que você vai fazer. Vou ler a Bíblia toda em 5 dias. Não é por isso. Não é pelo nosso esforço. Mas é por buscarmos ao Senhor com o nosso coração rasgado,
reconhecendo quem nós somos. Quem nós somos. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças pelo teu sacrifício único, fiel e verdadeiro, que foi suficiente, ó Deus, para nos tirar do domínio que existia sobre as nossas vidas, o domínio do pecado, o domínio das trevas, o domínio das forças malignas, o domínio das forças de ser levado pelo vento, o domínio da força de ser levado até mesmo pelo coração. O Senhor venceu, o Senhor pôs por terra. Pai, glória a Deus pelo teu sacrifício, Senhor, porque toda a tribulação, toda a luta, toda a enfermidade, toda a opressão, ela foi vencida por Cristo Jesus, e o Senhor acabou com isso, acabou sobre as nossas vidas. Pai, glória a Deus pelo teu sacrifício, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor se voltou a nós e enviou Cristo Jesus, que levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas enfermidades e nos trouxe paz, 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 Senhor. Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Ah, que maravilha, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus nos fez assentar ao seu lado nas regiões celestes. E a nossa perspectiva para o nosso viver agora é das regiões celestes. E a nossa perspectiva para a nossa casa é a das regiões celestes. E a nossa perspectiva para nossas finanças é a das regiões celestes. E a nossa perspectiva para a justiça sobre esses dias é a das regiões celestes. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Celebramos, Pai. Celebramos, Senhor. Te damos graças. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Querido, fica em pé. Os irmãos vão passar. Você pega o pão, segura aí o cálice também.